E aí, meu amigo, tudo certo? Beleza? Professor Roque, professor de Biologia, para dar continuidade à nossa aula de reino protista, que nós já começamos na aula anterior, beleza? Lembra que o reino protista, ele inclui dois grupos de seres vivos bem diferentes, que são as algas e os protozoários. E na aula anterior nós falamos sobre a origem da célula eucarionte. Por quê? O reino protista é o primeiro grupo de seres vivos eucariontes, que tem aquela célula mais complexa. E nós falamos sobre a teoria da endossimbiose, que é a teoria que procura explicar o surgimento da célula eucarionte, beleza? E nós começamos a falar sobre os protozoários. Eu disse que os protozoários eles são seres vivos unicelulares, heterótrofos e eucariontes, que eles são divididos em grupos. Nós apresentamos vários tipos de protozoários na aula anterior, alguns fazendo parte do zooplâncton, certo? Alguns seres vivos que vivem em suspensão na água, se alimentando, alguns com importância econômica na formação de rochas sedimentares, como os foraminíferos, beleza? E nós apresentamos algumas doenças também causadas por protozoários na aula anterior, que é a amebíase, a tricomoníase, certo? Nós falamos também sobre a giardíase na última aula, e uma doença muito importante causada por um tipo de protozoário chamado de cinetoplastídeo, que é a doença de Chagas. Então é muito importante que você assista a aula anterior, né? E na aula de hoje nós vamos dar continuidade falando sobre mais um grupo de cinetoplastídeos aí, que são protozoários causadores de algumas doenças. Nós já falamos sobre a doença de Chagas, que é uma doença causada pelos cinetoplastídeos, certo? E nós vamos dar continuidade falando sobre a doença do sono. A doença do sono é uma doença que acomete muito a África. E assim como a doença de Chagas, ela é transmitida por um inseto. Mas ao invés de ser o barbeiro, que é igual acontece com a doença de Chagas, nós temos aqui essa mosquinha, que é chamada Tsetse. Essa mosquinha aqui, ela transmite um primo do Trypanosoma cruzi, que é o causador da doença de Chagas, chamado de Trypanosoma brucei. Certo? Então o Trypanosoma brucei ou Trypanosoma brucei é um exemplo de protozoário causador dessa doença conhecida como doença do sono, que é uma doença endêmica da região africana, porque é só lá na África que possui essa mosca que transmite o Trypanosoma brucei, que é uma mosquinha conhecida como Tsetse, certo? Bem, essa doença, ela parece ser até engraçada, você fala, tem doença do sono, não sei o que, alguns alunos ficam brincando, mas é uma doença que mata milhares de pessoas todos os anos. Por quê? Depois que a pessoa é picada, certo? E essa doença vai afetar diretamente o sistema nervoso, levando a pessoa a convulsões epiléticas, sonolência, apatia, progredindo para o coma e levando para a morte, beleza? Então, é uma doença muito comum em locais muito pobres, como é o caso da região africana. É uma doença que é chamada de doença do sono, porque a pessoa vai ficando apática, sonolenta, e leva a pessoa a coma, ao estado de coma, e ela não consegue, geralmente, se recuperar e pode levar à morte. É uma doença que mata muitas pessoas na África, certo? Bem, uma outra doença causada por um cinetoplastídeo, né, além aí da doença de Chagas, né, além da doença do sono, nós temos uma doença conhecida como leishmaniose, que é uma doença que afeta muitos brasileiros, principalmente em região silvestre, né? Bem, a leishmaniose é causada por um protozoário chamado de Leishmania brasiliensis, certo? Bem, e essa doença, assim como algumas outras que eu falei, é também uma doença que é transmitida por um inseto, que no caso é um mosquito, chamado de mosquito palha, que é esse aqui. Então o mosquito palha, né, ele auxilia na transmissão da Leishmania brasiliensis, que é o protozoário causador da leishmaniose. O protozoário é esse aqui, ó. Você percebe que ele tem todas as características lá de um cinetoplastídeo, né? Um flagelo só de movimentação, assim como o da doença de Chagas, assim como o da doença do sono, certo? Então, essa doença é conhecida como úlcera de Bauru. E uma coisa interessante sobre essa doença é que, quais são os sintomas? Depois que o mosquito pica a pessoa, né? A pessoa ela vai apresentar lesões na pele e deformações se não for tratada rapidamente. Então, essas lesões podem ser horrorosas, como você pode ver aqui, feridas de difícil
cura. Então pessoas que vivem em regiões silvestres estão mais propensas a desenvolver essa doença, porque o mosquito, que é o mosquito palha, é um mosquito silvestre. Ele vive nas regiões de floresta, certo? Bem, e uma coisa interessante sobre a leishmaniose é que essa doença, ela também pode ter animais como reservatórios naturais, ou seja, o cachorrinho, o gato, eles podem desenvolver a doença também, certo? E assim, o mosquito picando o cachorro e picando o ser humano, né, vai transmitir a doença, beleza? Então, a leishmaniose é essa doença aí transmitida por um protozoário também, que é o Leishmania brasiliensis, né? Perceba que existem muitas doenças causadas por protozoários, são doenças muito graves, certo? Falando em doença grave, nós vamos falar agora sobre um grupo de protozoários chamados de apicomplexos. Professor, por que você está falando isso? Porque uma das piores doenças da humanidade são causadas por esse protozoário. Os apicomplexos são protozoários que não possuem sistema de locomoção, certo? Então eles são parasitas obrigatórios. Eles vão possuir uma estrutura chamada de complexo apical, que serve para que o protozoário entre dentro da célula e ali dentro da célula ele comece a parasitar a célula, certo? Bem, qual doença é causada por um apicomplexo? Simplesmente a malária. A malária é a doença que mais mata pessoas no planeta, certo? É uma doença de caráter tropical, porque também é transmitida por um inseto, né, que é um mosquito chamado de mosquito prego, que é esse daqui, ó. O mosquito prego, assim como os outros representantes, se multiplica na água parada. Então, né, em regiões alagadas ali, né, você tem um índice de malária muito grande, beleza? Muito bem, a malária é causada por um protozoário chamado de Plasmodium, certo? Que é esse protozoário que você está vendo aqui, certo? E ele é transmitido, como eu disse, por um mosquito, que é o mosquito prego, certo? O mosquito prego transmite o Plasmodium, que é causador da malária. Beleza? Então os sintomas específicos da malária são dor de cabeça, febre alta, fadiga, náuseas, certo? E uma coisa interessante sobre a malária é que ela é chamada de febre terçã. O que é isso? Olha só que interessante. A pessoa ela pega a doença, então ela vai desenvolver os sintomas de febre, vômito, dor, calafrios, que é uma coisa característica da doença, só que no outro dia ela está se sentindo bem. E no outro dia voltam os sintomas. Então esses sintomas aparecendo de 48 em 48 horas é o que caracteriza essa doença que é a malária, certo? Então por isso que ela é chamada de febre terçã, porque ela vai aparecendo, não é uma febre rotineira. É uma febre que vai se desenvolvendo, para, depois volta, para, depois volta. Por que isso, professor? Porque quando o mosquito pica você, né, e joga o plasmódio dentro da sua corrente sanguínea, esse plasmódio ele vai entrar dentro da hemácia, vai se multiplicar assexuadamente dentro da hemácia. Quando ele rompe a membrana da hemácia, ele vai liberar tantos protozoários e muitas substâncias tóxicas, o que vai dar os sintomas de febre alta, calafrio, característico da doença. Beleza? Então, é esse tempo de multiplicação dentro da hemácia que faz com que a pessoa não desenvolva os sintomas. Depois, rompeu a membrana da hemácia, liberou os protozoários para a corrente sanguínea, liberou substâncias tóxicas para a corrente sanguínea, você vai ter os sintomas aparecendo novamente. Então, são sintomas que vão aparecer geralmente de 48 em 48 horas por causa desse ciclo, né, que o protozoário faz dentro das nossas hemácias. Beleza? E é uma doença que pode matar e que mata mesmo, certo? Que existem pessoas que têm registro de febre até de 40 graus, certo? Palidez na pele, tremores, certo? Que pode levar a pessoa a morte, né? A malária ela possui vários tipos de agentes causadores, né? Eu falei o plasmódio, mas existem 3 tipos de plasmódio, né? Que é o plasmódio vivax, o plasmódio malária e o plasmódio falciparum, que é o pior de todos, que é o tipo de plasmódio que causa as febres mais fortes, os calafrios mais fortes, convulsões, desmaios, né? Podendo afetar os rins e levando à morte. Então, em regiões que você tem uma alta incidência de malária, é uma região muito pouco produtiva, certo? Porque
A malária não é aquela doença que você cria imunidade. Você pega a malária, você pode pegar hoje e daqui 15 dias você pegar de novo, e daqui 15 dias você pegar de novo, certo? E assim você passar boa parte da sua vida com malária, certo? Então, boa parte dos casos de malária não causam morte, mas dependendo da infestação, né, e das condições que as pessoas vivem, com a maioria das vezes uma condição de pobreza, né, isso pode levar a pessoa à morte. Então essa doença ela tem um ciclo, né, que se divide dentro do ser humano e dentro do mosquito. No ser humano, como eu disse, dentro das hemácias, o plasmódium ele faz a reprodução assexuada, se multiplicando assexuadamente, até romper a membrana de hemácia e liberar os protozoários e tudo, né? Mas a reprodução sexuada acontece dentro do mosquito, certo? Então você tem esse ciclo característico aqui da malária, que vai do mosquito se reproduzindo sexuadamente, passando pela corrente sanguínea do ser humano, se reproduzindo assexuadamente. Então ela tem essas duas formas de reprodução bem características. É muito importante que você leia muito sobre a malária para você fazer questões de vestibular, porque é um tipo de matéria que cai muito em vestibular, certo? Bem, o tratamento da malária é feito através da quinina, né, que é um medicamento que se extrai a hidroxicloroquina. A cloroquina é um tipo de medicamento que é extraído dessa planta, que é a quinina aí, que ameniza os sintomas aí da malária, né? É um medicamento muito utilizado no tratamento de malária. Beleza? Muito bem. Só alguns dados interessantes para você saber aqui, ó. A malária, ela afeta mais de 500 milhões de pessoas por ano. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a cada 30 segundos morre uma criança africana de malária, certo? Então, em regiões que você tem a malária, você tem danos cerebrais graves, dificuldade de aprendizagem, ou seja, o ritmo de trabalho escolar naquela cidade que possui um alto índice de malária é muito prejudicado, certo? É uma doença de caráter tropical. Perceba aqui que os países que têm a maior incidência de malária são países que vivem próximo à linha do Equador. Assim como muitas doenças, a malária é uma doença de caráter tropical, que existem só em locais de clima quente. Por quê? A transmissão é feita por insetos, e os insetos gostam de clima quente. Beleza? No Brasil, os maiores índices de malária estão localizados na região norte, certo? Já que o mosquito geralmente ele é silvestre, certo? Vive em regiões silvestres. Beleza? Então você não pode, né, fazer uma questão de vestibular sobre protozoários e não estudar sobre a malária. Beleza? O outro exemplo de apicomplexo, né, de protozoário que causa doenças terríveis é o Toxoplasma gonchi, causador dessa doença conhecida como toxoplasmose. A toxoplasmose é uma doença infecciosa congênita adquirida, certo? Então, essa doença é principalmente causada pelo contato íntimo com animais, principalmente o gato, certo? Então, o toxoplasma, ele fica no intestino de alguns animais, certo? E ao entrar em contato com as fezes desses animais, você pode desenvolver a toxoplasmose. E qual é o principal sintoma da toxoplasmose, professor? Cegueira, porque o protozoário ele se aloja na retina e pode causar a cegueira. Então, o contato íntimo com animais domésticos, né, com animais de rua, pode fazer você contrair a toxoplasmose com maior facilidade, certo? Que é causada por um protozoário apicomplexo, como eu disse para você aqui. Essa doença também pode causar aborto. Se a mulher adquirir essa doença quando estiver grávida, pode levar a má formação e aí, né, e desenvolver essa doença que é a toxoplasmose, como eu disse, pode levar à cegueira. Beleza? Bem, essa doença também, né, ela pode ser encontrada na carne contaminada, o toxoplasma, beleza? De alguns animais. Então é muito bom que você coma a carne devidamente cozida para que o protozoário não se encontre nessa carne aí, beleza? Muito bem. Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido sobre essa segunda aula sobre o reino protista, né? A próxima aula agora é sobre as algas, que é um outro representante do reino protista muito importante, beleza? Mas lembra, o protozoário cai muito em vestibular, então é importante que você assista essa aula, faça atividades, leia sobre o assunto, principalmente sobre doença de Chagas e malária, que cai muito em vestibular, tá bom? Valeu, um grande abraço. Até a próxima aula. Se você gostou da aula, dá um like aí. Se você não gostou,
faça suas críticas para a gente poder melhorar as nossas videoaulas sempre. Tá bom, meu amigo? Um grande abraço. Até mais.